canal da Seja Mais Capelania. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Não se esqueça de conhecer nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 nos diz: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque, para mim, é um dos livros dos profetas menores que mais se assemelha às situações que eu e você estamos vivendo no mundo nos dias atuais. Um mundo de caos, um mundo de dias difíceis, e muitas vezes não encontramos respostas nisso que estamos vivendo. Abacuque, da mesma forma, é surpreendido, conforme o versículo 1, onde Deus revela em visão a ele aquilo que era o povo e aquilo que iria acontecer com o povo. E ele se assusta e faz essa declaração que eu acabei de ler do versículo 2. Até quando, Senhor? E quantas vezes eu e você não fizemos esse questionamento ou essa pergunta? Colocamos talvez ali a vontade de clamar a Deus com mais força e temos medo, mas não. Abacuque nos mostra algo muito bonito e que eu e você deveríamos aproveitar isso, que é da liberdade que Deus dá a cada um de expressar aquilo que há no coração. Questionando, perguntando, às vezes no silêncio de um. Já pensou em conversar em silêncio com alguém? Talvez no olhar, nas sensações que você sente à sua volta. Deus, naquela visão, mostra que o remédio seria pior que a doença, pois uma nação ímpia iria invadir Judá. Ia fazer muita coisa ruim aos olhos de Abacuque e aos olhos daqueles que eram inocentes. Havia pessoas justas, mas lembre-se, coisas boas e coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. E Abacuque está angustiado por conta disso, mas Deus continua a revelar, mostrando passo a passo do desenrolar dessa história. E Abacuque continua a conversar, dialogar com Deus, abrindo seu coração de uma forma muito sincera, onde ele aguarda uma resposta. E no capítulo 1 você percebe que essa resposta não existe, existem questionamentos e o posicionamento de Deus com relação ao povo de Judá. Por isso ele exclama de uma forma tão intensa, tão aberta, no versículo 2. Muitas vezes eu e você estamos nos deparando com uma situação que não estamos mais dando conta. Há questionamentos, dúvidas, a pergunta: por que, Senhor, comigo? Não há uma solução visível, não há uma solução possível para aquele momento. E você de repente fica aguardando no silêncio. O silêncio de Deus que pode te incomodar, pode mexer com o teu íntimo. Mas você está angustiado, ansioso, aguardando a expectativa de uma resposta vinda dos céus. E ela não chega. Mesmo diante de tantas incertezas que são colocadas diante de Abacuque, incertezas para ele, porém Deus apresenta que ele terá um cuidado mesmo assim com o povo de Judá. Muitas pessoas seriam protegidas, cuidadas, teriam esse cuidado especial da parte de Deus. E Abacuque não é apresentado no texto como alguém que perdeu a fé, saiu dando as costas para tudo e falou: vou viver a vida e fazer do meu jeito. Não. O texto, no capítulo 1, apresenta Abacuque com uma fé enfraquecida, onde muitas vezes você pode estar sentindo essa fé desta forma. Enfraquecida, porém não desaparecida, podemos assim dizer. Ela existe, porém ela está fraca, precisando de algo para se reerguer e encontrar a esperança na pessoa correta, que é o próprio Deus. O Senhor, o Deus de Israel, a qual Abacuque tem essa confiança, ele se aprimora nele. E coisas maravilhosas acontecem no capítulo 2 e capítulo 3. Atuando como capelão em hospital de forma voluntária, certo dia eu recebi uma mensagem de WhatsApp onde havia uma solicitação para que um pastor fosse visitar uma paciente, a pedido dela. Recebi essa mensagem e para aquele local me desloquei. Chegando lá, encontrei um jovem um pouco mais novo do que eu. E estava ali com a médica, a enfermeira, e assim que eu estava aguardando, essa enfermeira sai, a médica puxa aquele jovem, me chama e pega na mão dele e atrás em minha direção e diz: pastor, estou deixando esse jovem sob seus cuidados. Me apresentou o nome dele,
E ele ali, de uma forma muito educada, falou: pastor, vamos entrar aqui no quarto, quero lhe apresentar alguém. E ali naquele quarto eu entrei, e algo que mexeu muito comigo é que ali não estava alguém que eu imaginava que fosse a mãe, uma pessoa que ele estava ajudando a cuidar, não. Era a esposa dele. A esposa dele que havia feito a solicitação da presença de um pastor. Só que quando eu cheguei, ela já estava sedada, dormindo, estava ali descansando, pois a sua doença era grave e já estavam ali alguns meses naquele hospital. E ali eu percebi que aquele jovem marido estava angustiado, ansioso, e você via no semblante dele que a sua fé estava enfraquecida diante daquele quadro da sua esposa. E neste momento estava orando, pedindo a Deus orientação para aquele momento que estaria com ele e sua esposa. Aí eu pedi para que ele contasse um pouquinho da sua história. E ele prontamente começou a contar desde que conheceu ela, se casaram, tiveram ali seus 2 primeiros filhos, mas contou também do período em que 2 anos ficaram separados. Cada um para o seu lado, foi assim que ele falou. Cada um tentando viver a sua vida, mas havia um sentimento no coração dele de que aquilo que havia um compromisso tinha que ser retomado. E depois de 2 anos isso aconteceu. E ele contava isso emocionado, feliz, alegre, por contar que eles não tinham uma religião definida, mas que através dela, pela história dela, pela dedicação dela com relação à vida espiritual, ele também aceitou a Cristo. Também aceitou aquele desafio de abraçar aquela fé de uma forma com mais convicção. E ele foi contando, expondo cada detalhe dessa entrega dela a Cristo, da entrega dele a Cristo. Mas o semblante dele havia angústia, ansiedade, e eu percebia que nas palavras dele a fé estava enfraquecida. Muitas vezes eu e você estamos com a fé enfraquecida, a ponto de desistir, deixar tudo de lado e seguir a vida da melhor forma possível, sem levar em consideração o cuidado de Deus. Crescemos ouvindo muitas coisas. Ah, porque você fez isso, Deus te deixou de lado, Deus vai te castigar. Não. Esse tipo de pensamento só prejudica, só causa mais dor. Pela fé está enfraquecida. Muitas vezes queremos desistir de tudo. A sensação é de que Deus abandonou, mas Deus nunca deixa de estar do nosso lado. Da mesma forma que Abacuque estava indignado com tudo que estava prestes a acontecer. E lembrando, ele já estava vendo muita coisa acontecer, mas coisas piores iriam acontecer. Abacuque simplesmente conversa com Deus, dialoga de uma forma aberta com Ele, e algumas coisas começam a acontecer. Você está se sentindo hoje com a fé enfraquecida? Não tema. Não se desespere, mas converse com Deus. Coloque tudo diante dele. E ele vai entender muito bem cada detalhe da tua vida. Vamos orar. Pai querido, hoje nossa fé se encontra enfraquecida. Temos incertezas, inseguranças, perguntas que não querem se calar em nossa mente e parece que existe um vácuo, um silêncio, uma área tão obscura que não conseguimos encontrar uma resposta. O Senhor, que é o Deus Abacuque, é o mesmo que pode se fazer presente em nossa vida hoje. É real. Diante de doenças, de problemas familiares e relacionamento, enfim, tantas coisas que nos bombardeiam, um verdadeiro caos, tempos difíceis que estamos vivendo. O Senhor é o mesmo e sempre está do lado dos seus filhos. Nos ajude a ouvir a Tua voz, nos ajude a compreender a Tua vontade e fortalece a nossa fé, por favor. Em nome de Cristo, nosso Salvador, pedimos.